dia para todos, graça e a paz de Jesus. Muita gente de tantos lugares, que bom. Muito bom. Diversidade, né, do corpo de Cristo. Então, nosso tema é cultura de paz, Estado Islâmico. E, na verdade, Estado Islâmico e novos desafios à cultura de paz. A parte de Estado Islâmico e novos desafios à cultura de paz, eu vou deixar para o Jefferson Chagas. Então, eu vou fazer breves comentários bíblicos sobre não matarás, em geral, e depois a gente entra mesmo um pouquinho na questão desse fenômeno que é o avanço do Islã e esse fenômeno mais específico que é o próprio Estado Islâmico. Então, eu queria fazer uma introdução como moldura para onde nós vamos, ou uma moldura conceitual teológica desse mandamento, não matarás, como ele foi sendo interpretado na história. E é dentro dessa moldura que nós vamos conversar sobre qual seria uma resposta cristã ou uma resposta contemporânea a esse fenômeno do Estado Islâmico e do terrorismo em geral, digamos assim, que não é privilégio do Islã. Todas as tradições religiosas praticaram e praticam atos de terrorismo em nome do seu Deus e de sua fé. Então, não matarás, Êxodo, e eu penso que ali no Êxodo especificamente, o não matarás não é apenas uma questão não matar o indivíduo aqui, uma relação pessoal. Eu traduziria o mandamento do Êxodo 20 muito mais como não construirás uma sociedade que mata. Não tolerarás a morte como um ingrediente que está presente na engrenagem da sua sociedade. Não construirás uma sociedade que mata. Não tolerarás a morte como um ingrediente da engrenagem da sua sociedade. Porque ali os 10 mandamentos não são regras morais para relações pessoais apenas. Os 10 mandamentos são os fundamentos de uma ética para uma nação que está se formando. Você está saindo de uma sociedade, de uma civilização que é o Egito. Não reproduza o Egito na terra que eu dou a você. Não vá fazer um Egito em Canaã. Aqui em Canaã é uma outra sociedade, é um outro modelo de nação, é um outro modelo de relação social. E nesse outro modelo de relação social, a morte não pode estar presente na engrenagem e ser tolerada na engrenagem, ok? Bom, a partir do Novo Testamento, os teólogos cristãos foram fazendo a ressignificação ou a releitura do não matarás. Tertuliano, e aí nós estamos no ano de 160, Tertuliano disse que matar é inadmissível em qualquer ocasião. E que todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Palavra de Jesus, repreendendo a Pedro. Então, Tertuliano diz, a espada é instrumento de morte.
um cristão não deve portar espada em nenhuma ocasião. Citando Coríntios capítulo 6, que fala sobre as demandas judiciais, o Tertuliano diz: se não devemos entrar em demandas judiciais, quanto mais devemos fazer guerra. Então é inadmissível, né? Se não devemos vingar sequer uma ofensa, Romanos capítulo 12, o Senhor diz: minha é a vingança, quanto mais nós devemos fazer guerra. Então, Tertuliano era absolutamente contrário à guerra, e ele usa uma frase que fica célebre na história do pensamento cristão, é que quando Jesus desarma o Pedro, Jesus também desarma o soldado romano. E que a ação da igreja deve ser uma ação sempre de desarmar-se e, ao desarmar-se, crer que o seu oponente ficará desarmado, porque, ao desarmar-se, a igreja confia que Deus é suficiente para desarmar o seu oponente. Ok? Tertuliano, 160. Cipriano, 250. Ele diz que a guerra é assassinato em larga escala. E também é contra a guerra radicalmente, dizendo que se matar um é crime, como pode ser uma virtude matar muitos? Se quando eu mato uma pessoa, eu sou um assassino, quando um exército mata milhares, o que é esse exército? Ou o que é este poder que fez este exército matar? Arnóbio, não faço a menor ideia de quem seja esse cara. Aí estamos já no ano 300. Ele diz que ao cristão é preferível derramar o próprio sangue do que manchar as mãos e a consciência com o sangue alheio. Em outras palavras, é melhor morrer do que matar. O cristão não mata, ele morre. Atanásio, já estamos em 350. Atanásio diz que a guerra é obra do demônio. Diz que quando Deus proíbe matar, ele está advertindo, inclusive, contra a guerra, e diz que quem ama a justiça não participará de um exército. Ele era contra, inclusive, um cristão ser soldado. Aliás, todos eles. Um cristão não deveria ser soldado. E naquela época, inclusive, eles não deveriam ser soldados, os cristãos, porque para fazer parte de um exército, os soldados deveriam fazer juras de lealdade absoluta aos imperadores. E um cristão jamais deveria fazer jura de lealdade absoluta a ninguém, exceto a Jesus. E há exemplos de cristãos que se recusaram. Eles foram convocados para o serviço militar, atenderam à convocação, mas se recusaram a fazer os juramentos. E foram executados porque se recusaram a fazer os juramentos, seguindo a orientação de homens, por exemplo, como Tertuliano, Cipriano, Atanásio. Ele diz que matar nem mesmo em nome da justiça, porque a justiça é menor do que Deus. Se a justiça manda matar e Deus manda não matar,
Deus é maior que a justiça, então você obedece o maior e não o menor. Então, matar nem mesmo em nome da justiça, isso é Atanásio. Mas chegamos em Santo Agostinho, já estamos no ano 400. Santo Agostinho é o primeiro camarada a falar e a usar a expressão guerra justa, que algumas pessoas em tempos mais contemporâneos começam a usar o conceito de guerra santa, que o Jefão certamente vai falar sobre o conceito de jihad dentro do Islã, que se confunde muito com guerra mesmo, de trocar tiro de canhão. Mas o Agostinho é o primeiro cara que vai falar de guerra justa e ele vai usar o Velho Testamento como referência. Por exemplo, a conquista de Canaã. Josué é um general, é um comandante militar que luta em nome de Deus. E Santo Agostinho diz que só se deve fazer a guerra para alcançar a paz. Então, já o Agostinho diz que, em algum momento, sim, a guerra se justifica. E, em algum momento, sim, matar se justifica. Tomás de Aquino, aí a gente dá um salto para o ano 1200. Tomás de Aquino, ele diz que Mateus 26, 52, quando Jesus diz: aquele que toma a espada, ou aquele que porta a espada, morrerá pela espada, o Tomás de Aquino diz que aquele que toma a espada e usa a espada sem permissão de usá-la. Já é uma outra interpretação. É que existe, sim, uma ocasião em que se pode usar a espada e é legítimo que se use a espada. E que a gente tem que fazer uma distinção se esse uso da espada está sendo legítimo ou ilegítimo. E que aquele que usa de maneira ilegítima, ele mesmo se coloca sob o juízo da própria espada. E pela espada morre, porque abusa do poder da espada e deve ser julgado pela espada. Mas aquele que faz uso legítimo da espada não morre, mata o que faz uso ilegítimo, entendeu? Essa é a visão de Tomás de Aquino. E ele também concorda com o Santo Agostinho, que diz que muitas vezes a guerra é o melhor caminho para a paz. Martinho Lutero abençoou os soldados, não tem problema nenhum com a guerra. Justo, Martinho Lutero, que deu ordens de morte aos camponeses. Martinho Lutero é um reformador que tem as mãos manchadas de sangue. E João Calvino diz que quem usa o Novo Testamento como argumento para não matar, ou não guerrear, ou não lutar na guerra, deve ler o Velho Testamento. Moisés e Davi usaram a força a serviço de Deus. Então, desde Santo Agostinho, lá no ano 400, o conceito de guerra santa e guerra justa vem. O que existe de interessante nesse processo? É que tanto os pais da igreja, todos os pais da igreja que viveram sob a perseguição do Estado romano, eles disseram: matar nunca. Roma nos mata. Nós não matamos Roma. O nosso Senhor é o crucificado. O nosso Senhor não crucifica, ele se deixou crucificar por Roma. Mas no momento em que nós nos tornamos Roma,
e que Constantino se converte, com aspas ou sem aspas, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império e há necessidade de se construir teologicamente a sustentação desse império, então matar já é uma coisa que, em determinadas ocasiões, pode ser feita. E que existe um matar de maneira justa, matar a serviço de Deus, e que a Bíblia está cheia de exemplos de homens que mataram a serviço de Deus. Israel matou muito a serviço de Deus. Essa é a crítica, inclusive, que o Saramago faz no seu livro Caim, em que Caim é punido por Deus por matar Abel, e depois o Caim vira para Deus e diz: pô, você me puniu por matar um cara, mas quem tem mais sangue nas mãos aqui, eu ou você? Olhando a história de Israel. Você vem me punir porque eu matei? Meio complicado. Saramago, ateu, outra perspectiva de teologia. Ao mesmo tempo, na tradição cristã, nós sempre tivemos os movimentos pacifistas e movimentos anarquistas, que não reconhecem o Estado como uma autoridade. Entre esses movimentos pacifistas, nós temos os Quakers, ingleses, século XVII. E existem comunidades Quakers no mundo até hoje. Aqueles caras que se afastam, andam até hoje de carroça, não usam botão na camisa, porque botão já é vaidade. Eles têm uma vida de absoluta simplicidade e absoluta paz, como princípio. Os Quakers, um teólogo Quaker chamado Robert Barclay, em 1700, ele escreveu o seguinte: quem quer que possa conciliar, não resistais ao perverso com resistir ao mal pela força, ou oferece-lhe a outra face com lute também, ou ainda amai os vossos inimigos com destruí-os, prendei-os, persegui-os a ferro e fogo. Ou também, orai pelos que vos perseguem, com persegui-os com multas, prisões e até a morte. Quem quer que ache uma fórmula para conciliar o que aí foi, poderá dizer que encontrou o meio de conciliar Deus com o demônio, Cristo com o anticristo, a luz com as trevas e o bem com o mal. Não é possível que um cristão que ouviu de Jesus vire a outra face, ame os seus inimigos, defenda a guerra e defenda a resposta violenta ou a ação violenta em qualquer situação. Mas, em termos mais contemporâneos, aí já no século XIX, o Tratado de Direito Internacional diz que a guerra entre países deve ser travada de tal jeito que os cidadãos não competentes sejam considerados neutros. A guerra tem que ter declaração de guerra, ato formal de declaração de guerra. O Estado X declara guerra ao Estado Y, marca dia para começar a guerra, e o exército do Estado X luta contra o exército do Estado Y. Não é o povo brasileiro contra o povo chileno, argentino ou alemão. Não é povo contra povo, é exército desse Estado contra o exército desse Estado. Por isso é que os atos praticados pelo Estado Islâmico, como este ato
de Paris no dia 13 é considerado um ato de terrorismo e não um ato de guerra. Porque não é um ato de um Estado contra outro Estado e de um exército contra outro exército. É de um exército que não declarou guerra, que, disfarçado de cidadão, ataca o não combatente. Entendeu a lógica? Isso daí está no entendimento dos estados modernos a respeito de guerra, o conceito de guerra. E a Convenção de Haia, que definiu limites para a guerra. Por exemplo, é muito interessante, se você está aqui em guerra, você está na guerra, aqui é um campo, e você está aqui com a sua metralhadora e tem um soldado alemão caindo de paraquedas aqui. Você não pode matar ele aqui. Ó. Você tem que deixar ele cair no chão de paraquedas. Quando ele caiu no chão, você mata. Você não pode matar ele pendurado, entendeu? É uma convenção de guerra. É uma coisa do tipo fair play na guerra. Vamos fazer uma guerra com regras civilizadas, tipo assim. E tem várias regras para a guerra estabelecidas na Convenção de Haia. Bom, os argumentos contrários ao pacifismo radical. Um dos principais é a distinção entre a moral pública e a moral privada. Entre a moral que rege as sociedades e a moral que rege os relacionamentos interpessoais. A moral que rege as relações entre as nações, os países, e a moral que rege eu vender meu carro para ele. Se você vai usar o mesmo princípio moral de não mentir ao vender o seu carro para ele, numa roda de negociação de desarmamento nuclear, você acha que é razoável discutir com a Coreia do Norte sobre armamento nuclear e você sentar nessa mesa e só falar a verdade, todas as perguntas, abrir todos os documentos, abrir todas as informações? Você acha razoável isso? Você acha razoável sentar o primeiro-ministro de Israel e o ministro palestino para fazer uma negociação de paz e que eles só vão falar a verdade um com o outro, um não vai mentir, todas as informações serão absolutamente transparentes e tudo será verdadeiro? Você faria isso? E, ao fazer isso, você acha que você estaria sendo responsável com o seu país e com a sua nação? Não é muito interessante que o profeta critica Salomão por ter aberto as portas de Israel e revelado os tesouros para a rainha de Sabá? O profeta Isaías fala, não é isso que acontece ou eu estou enganado? Ezequias. Ele fala, você ficou louco? Como é que você traz o inimigo aqui, oferece um jantar para ele e mostra onde estão os nossos exércitos, as nossas bases militares, e diz quantos porta-aviões nós temos, quantos submarinos e qual o tamanho do nosso exército? Você ficou louco? Você pensa que você está jantando com uma amiga? Ou você pensa que você está o quê? Você quer levar essa mulher para a cama e quer pagar de poderoso? Você está louco? Você está levando, você está transpondo para
o seu papel de chefe de Estado, você está levando para o seu papel de chefe de Estado os mesmos princípios de comportamento que você usa como pessoa física? É complicado, não é? O que você faria se você fosse François Hollande? O que você faria se você estivesse na pele do George Bush em 11 de setembro? Você conclamaria a América a virar a outra face ao Islã, à Al-Qaeda? E você iria em rede nacional dizer: concidadãos americanos, povo da América do Norte, oremos por Osama Bin Laden, vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida e pela sua família, vamos perdoá-lo. Nós queremos dizer aqui, Osama, onde você estiver, nós amamos você em nome de Jesus. E perdoamos você por esse ato terrorista. E estamos oferecendo a outra face. Como é isso, cara? Os caras que estão contra esse pacifismo, eles usam essa coisa. O princípio deles é um princípio de Maquiavel. Nós estamos aí com Maquiavel já também em 1700. Maquiavel a gente trata como um cara... Nós, assim, abrasileiramos a leitura de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Talvez seja essa a única frase que o brasileiro mediano sabe a respeito de Maquiavel. Mas Maquiavel, ele escreve um tratado de ética do poder, de ética política. E Maquiavel vai dizer o seguinte, que a ética pessoal é a ética do princípio da verdade, do amor, da generosidade. Mas a ética pública é a ética da responsabilidade. E que, quando alguém está tomando decisões que afetam o coletivo, ele não pode trazer para essa posição de quem decide a sua ética particular, pessoal, a sua consciência individual. Porque agora ele tem uma responsabilidade que a decisão dele aqui afeta a vida de centenas e milhares de pessoas. Isso é Maquiavel. Ética da responsabilidade aqui, no público, e ética pessoal aqui é outra coisa. Então, esse é um grande argumento contra esse pacifismo radical. Lutero, ele falou de dois reinos, o reino secular e o reino espiritual, e disse que o Estado é a mão esquerda de Deus. Maquiavel é 1400, desculpa, não 1700. O Estado é a mão esquerda de Deus. Essa ideia diz que o cristão, como indivíduo, deve viver a ética do amor. Mas o cristão, como cidadão, não é mais um indivíduo. E aqui a ética muda de princípio. Como você sai dessa aí? Alguém tem um argumento? Hã? É difícil, não é simples.
Alguém tem uma resposta para esses caras que dizem que você, como cristão, quando você está discutindo com a sua mulher ou com o seu vizinho, você tem que amar, perdoar, andar a segunda milha, mas que quando você está discutindo com o Estado Islâmico é cacete bala? Porque aqui já não é mais amor, virar outra face, aqui já é uma outra coisa. Aqui, se você não fortalecer sua fronteira, se você não vigiar, se você não estabelecer um estado de emergência, se você não autorizar a polícia a entrar na casa sem ordem judicial e invadir mesmo e atropelar tudo, quer dizer, os direitos individuais estão suspensos no estado de emergência. A polícia vai dar pontapé na porta da sua casa, não quer nem saber. Você estava na mesquita lá domingo, já foi atropelada a sua porta. Não, mas não, aqui é o seguinte, amigo, se eu vacilar, você vai explodir a Torre Eiffel. Não dá para eu ficar pedindo para o juiz autorizar e coligir provas contra você. Eu tenho que agir rápido, senão a Torre Eiffel vai para o espaço. Aqui é no amor. Inclusive, não é nada pessoal, viu? Eu te amo em Jesus, cara. Só não posso deixar você explodir a Praça da República. Não vou deixar faltar remédio para sua família, não sou mafioso. Eu não vou lá matar sua família, seus filhos, a sua mulher. Você está entendendo? Então, argumente contra aí, por favor. Eu estou amando o próximo. Então, eu estou amando o próximo que vai ser explodido ali. Eu não estou amando ele vai explodir o próximo. Ele deixou de ser próximo. Eu estou amando aquele próximo ali, ó. Ele não, ele aqui, ó. Porque ele é parceiro nosso. Ele aqui, ó, ele vai explodir o próximo. Eu estou amando em amor ao meu próximo, eu não vou deixar esse cara explodir o meu próximo. Aí um outro sujeito vem, ué, mas ele também não é teu próximo? Beleza, então, você pensar na cama. Hoje à noite, se você não tiver o que fazer, fica pensando nisso. A pergunta aí é: quem define a sua ética e o seu comportamento? A sua condição de cidadão ou o seu compromisso com Jesus Cristo? Quem define a sua ética? O Estado, os interesses do seu Estado, do seu país e da sua nação, ou o seu compromisso com Jesus Cristo? Qual é a sua identidade primária? Cidadão brasileiro ou filho do Deus Altíssimo e seguidor do Príncipe da Paz? Nós vamos ter que lidar com essas perguntas daí. Não, mas eu sou cidadão dos céus e da terra, eu tenho dupla cidadania. Eu sou do reino de Deus, mas também sou cidadão romano. Ok, então você vai matar os inocentes se o César mandar? E se o Herodes mandar matar as criancinhas, você mata. É onde que a gente vai... Complicado. Quem você vai dialogar sobre o Estado Islâmico e o presidente da França? Não tem um diálogo. Então, às vezes, o diálogo tem que ser
Bala mesmo. Não havendo diálogo, é bala. Não, mas eu pedi para contra-argumentar esse princípio aí. Então, acho que depende da pessoa que você vai dialogar. Não dá para você... Tem algumas coisas que não tem diálogo. Tem que, olha, isso aqui é assim. É o que disse o apóstolo Paulo, né? Enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não dá para ter paz com todo mundo, né? Então, bala neles. Eu não estudei teologia, eu terminei o ensino médio ano passado, mas, ao meu ver, isso não é um problema de misturar cristianismo com o Estado? O que Jesus faria naquele exemplo que você deu, por exemplo? Assim, ao meu ver. O que Jesus fez? Com Pedro e com ele. Jesus olhou para o Pilatos, para o Herodes e para os juízes do Sinédrio e disseram: vocês estão condenando e matando um inocente. Está claro aí para todo mundo? Ok, então pode matar. Aí vão dizer assim: não, mas Jesus ele morreu uma morte redentora. Ele precisava morrer. Ninguém aqui precisa morrer para salvar o mundo. Então, bala neles. Mas Jesus disse: eu dei o exemplo para vocês. Se vocês quiserem apedrejar adúlteros, apedrejem. Mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se vocês quiserem se relacionar somente com quem lava os pés de vocês, tudo bem. Mas vai ficar cada vez mais difícil, porque todo mundo quer ter o pé lavado, ninguém quer lavar o pé de ninguém. Então, vocês escolham aí que mundo vocês querem construir. Se vocês quiserem parar Herodes, Pilatos, César na bala, vocês param. Mas eu acho que é melhor morrer. Assim, é difícil. Vamos lá. Eu vou chegar nas minhas considerações finais para passar a bola para o Jefferson, que vai resolver essa equação para nós, logo em seguida. Meu amigão Jefferson Chagas. Bom, a primeira observação que eu faria é justamente essa, como é seu nome? Lucas, que o Lucas fez. Não confundir o Estado com a igreja. O François Hollande não é pastor, a França não é igreja presbiteriana. Né? É uma nação, um país, é um Estado, não é uma igreja. Segundo, eu diria que a gente precisaria resgatar um pouco o princípio de autoridade da Bíblia Sagrada, no sentido de que Deus faz juízo e justiça na história. E se eu entendo bem Romanos 13, o que o apóstolo Paulo está falando, ele diz que o Estado e a espada na mão do Estado, o Estado é um instrumento de Deus para fazer justiça na história. Para não deixar o mal sem resistência. O Paulo, em Romanos 13, diz assim: primeiro, que a autoridade civil é sacerdote de Deus, leiturgos. É a mesmíssima palavra que é usada para Simeão, em Lucas, capítulo 2, quando Jesus é apresentado no templo, que ele diz: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão está no seu turno sacerdotal. E em Romanos 13, a autoridade civil cumpre uma função sacerdotal, é a mesma expressão. Tanto o sacerdote no templo, que apresenta Jesus,
e faz a circuncisão de Jesus, quanto o Estado romano, serva de Deus. Logo, o que me parece é que o Paulo enxerga o Estado como um instrumento do exercício da autoridade de Deus na história. E ele diz que não é sem razão que o Estado porta a espada. E a razão pela qual o Estado porta a espada é coibir o mal e promover o bem. Proteger aqueles que vivem de maneira justa daqueles que promovem ou que vivem praticando o mal. E o Paulo diz, você não precisa temer a espada do Estado se você não é bandido. É mais ou menos essa. A lógica do Paulo é essa. E o Estado tem a espada na mão justamente para isso. Por isso é que existe esse ordenamento que é, eu não posso matar você. Isso é assassinato. Mas o Estado pode matar você. Isso não é assassinato. Vamos imaginar o seguinte. Há cláusulas de exceção para matar alguém? Você acha que há? Ou não há exceção? Há cláusulas de exceção? Vamos imaginar que você está no cinema, um cara levanta com a metralhadora e começa a metralhar a plateia, ok? E aqui na frente, na segunda fileira, tem um policial militar que está armado. Alguém vai dizer, não deveria, porque não está em horário de serviço. Né? Mas ele está armado. E ele levanta e pá, mata o cara que já tinha matado 7 com a metralhadora dele, ou sei lá, que nem aconteceu aqui no shopping aquela vez. Né? O policial que alvejou o outro cometeu um assassinato? O policial que entrou no Bataclan cometeu um assassinato quando matou o terrorista que fazia dos outros reféns? São as questões aí. Se alguém vai matar o seu filho e você mata quem vai matar o seu filho, você cometeu um assassinato? Essa é uma discussão muito interessante que alguns intérpretes tratam não matarás como não assassinarás. Assassinar é uma coisa, matar é outra coisa. Assassinar é fazer justiça com as próprias mãos, é executar, agir por motivo torpe, agir de maneira vingativa, mas agir em legítima defesa, agir para coibir o mal, agir com um ordenamento, né? É muito interessante, por exemplo, na doutrina militar, se vem um pelotão militar marchando aqui para desocupar a Avenida Paulista, ele só tem que tirar as pessoas aqui do meio da rua. Então, o pelotão ele vem aqui, com aquele escudo, cacetete de borracha, capacete, ele está marchando para tirar os caras da rua. Aí, um sujeito da rua pega uma lata e taca na cabeça de um soldado com capacete. Aí, pá, bateu no capacete do soldado a lata, ou ele caiu, ou alguma coisa e tal. E o camarada saiu correndo para a rua lateral. O soldado amigo dele, que estava aqui do lado marchando também, sai correndo atrás do soldado junto com mais 2. Já está alterado. Agora, esse soldado que saiu correndo para a rua lateral, ele já está por conta própria. Ele abandonou a sua formação, deixou de cumprir o comando do seu comandante, que mandou que ele marchasse aqui, e saiu correndo para lá para dar cacetada no outro lá que jogou a lata, entendeu? Aqui ele está alterado, aqui ele está no ordenamento militar
como força do Estado para manter a ordem. Eu penso que nós precisamos aprofundar um pouco essa reflexão de que existe, sim, uma inteligência em reconhecermos que Deus faz justiça na história, Deus coíbe o avanço do mal na história e que o Estado legítimo usa legitimamente a força com a bênção e a autorização de Deus. Nós devemos aprofundar essa reflexão. Foi legítimo? Eu perguntaria, você acha legítimo parar o Estado Islâmico na bala? Você é cristão, segue Jesus, e você acha legítimo meter cacete e bala no Estado Islâmico? Beleza. Eu tendo a concordar com você. A pergunta que a gente poderia fazer é, não foi legítimo parar Hitler na bala? Ou você acha que ninguém deveria ter enfrentado a Alemanha nazista? Com bala, com tanque de guerra? Foi legítimo explodir Hiroshima e Nagasaki? Aí complica. Foi legítima a guerra do Vietnã? Foi legítima a invasão do Iraque? Aí a gente cai numa outra zona cinzenta, que é a seguinte. Como princípio, eu tendo a crer na legitimidade da ação de força bélica, violenta se necessária, do Estado, não da Igreja. Então, em primeiro lugar, se eu sou igreja e estou no mundo islâmico e sei que os islâmicos vêm tacar fogo na minha igreja hoje à noite, eu não vou dar metralhadora na mão dos meus membros da igreja e falar, vamos ficar aqui, na hora que eles aparecerem, a gente metralha todo mundo. Não, igreja é igreja, Estado é Estado. Falar, pessoal, é o seguinte, quem não quer morrer em nome de Jesus pode ir para casa. Ou, pessoal, considerando que aqui ninguém quer morrer em nome de Jesus, vamos todos para casa. Nós só vamos morrer em nome de Jesus em último caso. Enquanto for possível a gente ficar vivo, a gente vai ficar vivo em nome de Jesus. Amém? Porque aí dizer, não, vou morrer de propósito não é martírio, é suicídio. Morrer de propósito não é martírio, é suicídio. A gente morre em nome de Jesus quando não há alternativa. Então a gente morre. Então, igreja morre. Eu tendo a crer na legitimidade da ação do Estado com a força. Mas a segunda coisa que nos arremessa numa zona cinzenta é que nós não podemos cair na armadilha de achar que no mundo em que a gente vive existe mocinho e bandido. É tudo bandido, pessoal. A França é tão bandida quanto o Estado Islâmico. A Inglaterra, a Alemanha, a América do Norte. É todo mundo bandido. Não tem mocinho e bandido. Cada um defendendo os seus interesses. No meio dessa confusão de interesses, de petróleo, rotas comerciais, hegemonia econômica, controle geopolítico, tem muita gente inocente morrendo. E muita gente inocente matando, manipulada, escravizada,
estou matando sem saber por que mata, matando equivocado, matando. Não estou esvaziando responsabilidade moral. Eu só estou dizendo que essa coisa de mocinho e bandido, a polícia que marcha na Avenida Paulista é mocinho e o povo que ocupa a Avenida Paulista é bandido. Espera aí, não é bem assim. Por que que o povo ocupa a rua e por que que a polícia marcha? Quem mandou a polícia marchar e por que mandou a polícia marchar? Em defesa de quais interesses mandou a polícia marchar? Essa reflexão não é simples, está vendo? E se você quiser se pautar pelo Jornal Nacional, pela Revista Veja ou pela Carta Capital, você vai acabar se machucando. Porque também não tem mocinho e bandido aí nessa brincadeira. É tudo bandido. É claro que o Estado Islâmico tem uma motivação, tem uma lógica religiosa, tem a sua própria teologia de embasamento, mas eu não sou maniqueísta nesse ponto de achar que desse lado é bonzinho, desse lado é mauzinho, e vice-versa. A igreja há que ser a consciência. E eu penso que a igreja, ela não deve ser a favor do Estado A contra o Estado B. Ela deve ser a consciência do Estado. Você concordaria que, em algum momento, para ser fiel a Jesus Cristo, você deverá se insurgir contra o Estado brasileiro? Não é óbvio? Se nós tivermos um Hitler no poder no Brasil, quem é brasileiro aqui mata muçulmano. Todo brasileiro que matar um muçulmano ganhará $50 mil de prêmio. Você vai ser um bom brasileiro e sair com um facão ou um 38 na cintura para matar? Você não vai. Você vai se insurgir contra o Estado brasileiro e dizer, ó, o Estado brasileiro agora, ele está contra. Ele está usurpando a delegação divina que recebeu, usando a sua força em desacordo com a autoridade de quem a ele delegou a autoridade, que foi o Deus, Criador dos céus e da terra. E nós aqui somos brasileiros, sim, até a 3ª página. Se nós estivéssemos na Alemanha nazista, nós teríamos sido maus alemães naquela ocasião. Espero eu que nós tivéssemos tido consciência para reagir contra a Alemanha nazista. Muitos irmãos nossos tiveram e muitos irmãos nossos aderiram. Martin Luther King foi considerado um péssimo norte-americano. Mas a história deu razão a ele. Então, eu sintetizo a minha opinião com essas 3 afirmações. Eu tendo a crer que o Estado, em determinadas ocasiões, usa a força de maneira legítima. Segundo, todos nós devemos dar atenção ao fato de que a nossa submissão a Jesus Cristo implica o fato de que nós somos, em tese, a reserva de consciência moral e ética do Estado. Como cristãos, como sal, luz, fermento. Não é prepotência, não é arrogância, é crença. Terceiro, a igreja jamais pode se confundir com o Estado, servir ao Estado e ser subserviente ao Estado. A igreja jamais pode agir com a lógica do Estado. A igreja é o corpo de Cristo.
não é portadora da espada. A igreja é a expressão do príncipe da paz. É o Estado que tem nas mãos a espada para coibir o mal e promover a justiça. Amém. Por enquanto. Muito obrigado.